Não é da nossa cultura alimentar a autodestruição que o sistema capitalista, que a era ultraliberalista e que o eurocentrismo branco vem impondo para nós. O que a gente precisa fazer é cada vez mais entender a preciosidade do nosso conhecimento tradicional, o consumo das nossas culturas alimentares como conservação da nossa própria vida, da distribuição de renda, da geração de postos de trabalho, e que a nossa cultura alimentar é a floresta em pé, são os povos vivos e a gente podendo ainda ver as estrelas espelhadas nas margens, nos espelhos dos rios. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Momento Podcast. Neste episódio estamos com uma temática muito importante para debatermos, que é um marco temporal, que teve aí a votação recentemente. E temos aqui alguns convidados ilustres, né, e pessoas que estão construindo esse podcast. Ao meu lado direito tem aqui Gabriel Pereira. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou Gabriel Pereira, vocês já conhecem. E vamos lá debater esse tema aí. Ao lado esquerdo tem a Marcela Porto. Dá um oi pro pessoal, Marcela. Bom dia, boa tarde, boa noite, especialmente a classe trabalhadora que nos ouve. Estamos aqui para construir mais um episódio do Momento Podcast. Vem aí mais um episódio para você, da classe trabalhadora, no seu momento no transporte, ouvindo esse canal de notícias. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio. Vamos libertar nosso povão. Com pão, trabalho, terra e fuzil. Vai, fogo no pavio. No sentido da revolução. Para introduzir esse tema, temos aqui uma pequena e sucinta definição do que é o marco temporal, que é uma tese jurídica da qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. Essa aqui, a vigente, mais conhecida como Constituição Cidadã. Nosso querido Gabriel aí vai trazer alguns papos sobre isso. Então, galera, o marco temporal nada mais é que uma tentativa jurídica de fragilizar o processo de demarcações dos territórios indígenas e quilombolas, a fim de legalizar, entre várias aspas, as invasões violentas que já acontecem nesses territórios, por parte dos grandes latifundiários, dos madeireiros, dos garimpeiros ilegais. E essas invasões sempre vêm acompanhadas de grande desmatamento e poluição do ambiente, contaminando rios e designando a fauna local. Aliado a isso, o escoamento da produção das invasões se dá pela formação de estradas e portos ilegais, alguns até mesmo licenciados pelo Estado, como no caso do Ferrogrão. Inclusive, Gabi, isso aí que você trouxe me lembrou, né, de um processo histórico aí durante a ditadura militar de 64, que é o projeto da Transamazônica, que era cortar, né, ali o estado da Amazônia com rodovia imensa, né, essas obras faraônicas feitas durante o período militar, a qual tinha o projeto de interligar o país, negligenciando totalmente a questão ambiental, de território, a questão indígena e tudo mais. Isso diz muito também do nosso tempo atual, né, os reflexos bem latentes em relação a isso. Marcela também quer ter alguns comentários em relação a essa primeira parte. Então, eu gostaria só de acrescentar que essa questão do marco temporal, e aí pegando um gancho um pouco da sua fala, camarada, sobre esse processo que aconteceu durante o período do desenvolvimentismo, da economia desenvolvimentista do Brasil, coloca em reflexão a ação de disputa que já naquele período se estabelecia na retirada de direito dos povos originários sobre o território como uma ação continuada do capital monopolista agrário, né? E que atualmente se revela em projetos como o Ferrogrão, que o Gabriel trouxe na sua fala, que, em outras palavras, podemos chamar de ferrovia do agro, né? E tem como objetivo a construção de 1.000 quilômetros de linha férrea para o escoamento de soja do centro-oeste brasileiro, através de portos da bacia do Amazonas, que desde a sua concepção enquanto projeto, já apresenta uma extensa necessidade de emissão de licenças e estudos de viabilidade com algumas ponderações que precisam ser feitas e acaba sendo, de alguma forma, um caminho de afrouxamento de regulamentações mínimas diretamente relacionadas
aos impactos sociais, ambientais que um projeto dessa extensão pode conter e pode ferir violentamente aspectos históricos e culturais desses povos que a gente está vivendo nesse período. Sabe o que é mais assim, interessante desse processo do agronegócio, território, marco temporal e a questão da causa indígena e ambiental, né, que acabam se entrelaçando, é que hoje, se a gente olhar por uma perspectiva econômica do país, questão do PIB e tudo mais, nos coloca a reboque do agronegócio, né? Como se fosse a nossa salvação econômica e sem ele o Brasil já era. No entanto, quando vai se colocar na balança, né, esse processo, tem mais coisas contra do que prós. Por exemplo, a questão ambiental. É que a gente está vivendo aí um processo desastroso climaticamente. A gente teve a cúpula da ONU e um dos principais discursos do secretário-geral era em relação a isso, com um discurso bem apocalíptico, inclusive, aí com um aumento, né, da média climática de 3 graus. E aí o Brasil, inclusive, já sofre esse reflexo com a onda de calor que está acontecendo recentemente. Para além disso, né, semanas bem conturbadas no Brasil, tivemos a votação do marco temporal, né, no dia 21 de setembro. E aí, Gabi, o que você achou desse processo de votação? Então, o que eu posso dizer sobre esse processo de votação é que, graças a Já, não passou. A pauta foi derrotada no STF por 9-2. E eu fiquei analisando o discurso que a direita se utiliza para tentar validar o marco temporal e é simplesmente bizarro. É totalmente distante da realidade, de como que esse país se formou. Uma das retóricas que eles utilizam é que já tem muita terra demarcada para pouco indígena, né? Eles acham que as populações não têm como povoar todo o território já demarcado. Por isso, as demarcações são, na verdade, um atraso econômico para o país. Absurdo, eles se utilizam dessa retórica sem ao menos entender minimamente como que esses povos se relacionam com o território. Quais são seus locais sagrados, não sabe quais são seus locais de moradia, não sabe como funciona a sua agricultura, como funciona a sua caça. E para além dessa relação com o território, os povos indígenas, eles têm a função, eles cumprem um papel de preservar a Mata Virgem. Eles preservam o meio ambiente e protegem a fauna e a flora do capital, né? Esses povos resistindo e lutando contra o avanço do agro e do capital como um todo, certamente já teríamos perdido toda a Amazônia e visto essas riquezas escoarem para fora do país. Além desse argumento chulo, alegam que a falta de um marco temporal causa insegurança jurídica à propriedade privada, pois não haveria previsibilidade na demarcação desses territórios. Faltariam critérios concretos que impedissem o avanço do território indígena sobre áreas produtivas já estabelecidas. Por isso que eles querem que o marco temporal seja na data da promulgação da Constituição Federal, a Constituição Cidadã, né, que é pós-ditadura militar. Ele se esquece também que durante o período militar houve uma forte invasão a esses territórios, né? É um processo que se intensifica na ditadura militar, de forma que os povos indígenas são obrigados a recuar cada vez mais para dentro da mata, abandonando aqueles locais que originalmente eles estavam, né? Eles querem que a validação do marco temporal seja a partir de uma data após um conflito intenso que fez muitas dessas populações recuarem ou simplesmente deixarem de existir. Sabe, é bizarro, é muito cínico. E é cínico também porque se esquece de como que esse país se formou, cara. Né? Se esquece que esse país é fruto de uma invasão europeia, da invasão portuguesa na América Latina, dizimar toda a sua população. Os portugueses lotaram a terra de povos africanos, né, que foram arrancados de sua terra natal, arrancados de todas as suas tradições e cultura, para trabalhar forçadamente em uma terra estranha. Ignoram tudo isso porque o que vale é o lucro, né? O que vale é explorar a Mata Virgem, né? Tirar dali todo o seu minério, todo o seu tesouro, né? E vender pro estrangeiro. Vender de forma ilegal, né? Até porque a gente vê aí que até facções criminosas como o PCC já estão utilizando do ramo da mineração. Então é muito preocupante. Porém, a gente não pode nem se dar o luxo de comemorar muito, né, cara? Porque nem esfriou a votação no STF e o Senado já lançou a PEC 48, que nada mais é a PEC do marco temporal. Ou seja, o Senado passando por cima do STF de forma inconstitucional. E aqui a gente vê de forma escancarada de como a democracia burguesa é uma falácia, né?
de como não existe democracia. Trata-se de uma ditadura da burguesia contra os trabalhadores e contra os povos originários e quilombolas dessa terra, pô. Porque é nítido, é escrachado, sabe? O Senado passando por cima do STF para garantir o lucro dos senhores da terra, dos latifundiários, dos grileiros, dos mineradores ilegais, entende? Então, esse episódio é muito complicado. Não podemos recuar na luta, os povos indígenas não podem recuar em momento nenhum, porque as tentativas de fragilizar os processos de marcações ainda estão aí. Eles vão continuar tentando. E é preciso que a gente cobre do governo federal, que a gente cobre do governo que subiu com a faixa lá na posse, de mãos dadas com representantes dos povos indígenas. É necessário que a gente cobre desses governos uma postura séria e seríssima, sabe? É preciso sim que se fiscalize na Amazônia os invasores, mas também que dê um basta, interrompa os ataques institucionais contra os povos indígenas, né? Então, acredito que o que o Gabi está trazendo tem a ver com essa relação de tensionamento em que grandes empreendimentos, né, nessa relação de monopólio campo, eles alcançam uma grande escala que avança enquanto uma prática orientada mesmo do capital e movido também por um outro aspecto que é o ódio racial, né? E isso se resulta em sucessivas violações de direitos da comunidade, sejam elas comunidades indígenas, ribeirinhos, quilombolas, mas com relação à relação com o marco temporal das comunidades indígenas, e de como isso vai inferir, né, na relação de preservação e salvaguarda do ambiente em que essas comunidades vivem. Essas comunidades, elas exercem, sobretudo, a função social de preservação ecológica e cultural do lugar, né? E aí, uma vez que encontra-se no cerne da cosmologia dessas comunidades, a educação ambiental enquanto uma dimensão básica de combate ao racismo, que recai sobre as camadas societárias e étnicas vulnerabilizadas, suas relações históricas elas ficam também à mercê desse processo, né? Já que é uma relação mútua entre natureza e o modo de sociabilizar, de se relacionar com a Terra, né? Massa, vocês trouxeram aspectos muito importantes, né, no sentido do capital, Marcela, seja uma parte que você falou, e a questão da propriedade privada, né, que está recorrentemente na história do Brasil. Quando a gente volta aí no tempo, no sentido histórico mesmo da questão, a gente pode falar, por exemplo, da Lei de Terras, a qual se estabelece, inclusive antes da Lei Áurea, no sentido de que as pessoas que tinham direito à terra, né, que antes não tinham uma legislação específica para isso, a partir de 1850 era através da compra. Então, aqueles que possuíam dinheiro poderiam comprar. Portanto, aqueles originários da terra e também os que estavam no processo de escravização não teriam como adquirir isso. E aí, estarão efetivamente dentro de uma legislação a questão da propriedade privada, o que se acumula até hoje. Outro comentário que eu queria falar também sobre a questão da votação do dia 21, que eu acho que soma com esse aspecto interessante do debate sobre racial, por exemplo. Rosa Weber, né, inclusive é a única mulher do STF, ela vai se aposentar. E aí, mito, ela e Carmen Lúcia, né, ela vai se aposentar e tem um dilema, né, dentro do governo petista aí, da indicação de uma possível ministra negra. O que a gente sabe que dentro de uma democracia burguesa isso pouco traduz alguma efetividade. No entanto, é uma movimentação interessante quando a gente vai debater sobre raça dentro desse processo de hierarquia de poder, né? Principalmente aí quando a gente fala do STF. E aí, trazendo essa questão racial, de território, e a gente pegando esses últimos acontecimentos, né, recentes, eu queria trazer outra relação que também fala do processo de território, de propriedade privada, que eu queria indagar vocês sobre outros exemplos, né, de disputa de territórios. A gente teve aí outros casos de lideranças que a gente sabe que recorrentemente, infelizmente, essas pessoas que se colocam para esses debates, elas são marcadas, principalmente aí no cenário político altamente reacionário que a gente está vivendo,
mais um episódio que a gente pode chamar de bolsonarismo, que foi nomeado mais recentemente assim, porém, há muito tempo na conjuntura brasileira isso acontece. Então, para além dessas questões do marco temporal, que fala do processo indígena, quais outras disputas de territórios a gente poderia citar no Brasil? Então, nesse contexto, eu queria trazer aqui a situação do terreiro Axé e Simimó, localizado no município de Cachoeira. A liderança do terreiro veio a público denunciar rondas que um possível funcionário de um grupo de celulose situado lá em Santo Amaro tem feito aos arredores da localidade. E questionado, né, sobre o que ele estava fazendo ali, o funcionário simplesmente respondeu que nunca parou de vigiar o terreiro. O terreiro vem sofrendo ameaças desde 2018 do grupo em questão. E em 2019, um bambuzal próximo ao terreiro foi incendiado como forma de intimidação aos quilombolas. Mas no ano de 2020, as ameaças chegaram ao extremo, né? O grupo invadiu o terreiro, derrubando cercas, destruindo imagens sagradas e assentamentos centenários. O Ministério Público foi acionado e determinou que a empresa responsável se mantivesse longe da região. O terreiro Simimó é uma instituição centenária e desde 2015 reconhecida como Patrimônio Cultural da Bahia. Parece um caso distante da proposta do marco temporal, mas não é, porque o marco temporal abre brecha para que essas empresas disputem territórios com esses povos a fim de obterem lucratividade e criar uma instabilidade jurídica que invalide as demarcações, né? E há um cenário de extrema disputa, agravando o problema gritante de violência do campo que temos em todo o estado e no país também, né? Recentemente tivemos o assassinato da Mãe Bernadette, uma liderança quilombola que, assim como o terreiro de Axé e Simimó, estava sendo ameaçada, né, a localidade, o terreiro estava sendo ameaçado por um projeto de uma empresa, mais especificamente a empresa Naturelli, que inclusive é propriedade do filho do ex-governador Paulo Souto. Essa empresa ela estava construindo um aterro sanitário que foi erroneamente licenciado pelo Estado. Se trata de uma área de preservação ambiental que se localiza lá em Simões Filho, né? E é ocupada pelo terreiro Quilombo Pitanga dos Palmares, que seria o terreiro da Mãe Bernadette. É imprescindível que os reais motivos do assassinato da Mãe Bernadette sejam revelados e que a morte do seu filho, que aconteceu antes do seu assassinato, também seja esclarecidas. O filho da Mãe Bernadette, ele foi assassinado com 12 tiros. A Mãe Bernadette foi assassinada com mais de 72 tiros, sendo que 12 foram na cara, né? Um crime bárbaro. Estava presente no local os netos da Mãe Bernadette. Eles foram retirados da sala, estavam jantando. Os assassinos chegaram no local, retiraram as crianças da sala e desferiram os disparos em uma idosa, né? Um absurdo completo. E as autoridades, o Estado como um todo, tem que dar uma resposta. Um crime desse não pode ser simplesmente esquecido, sabe? É um crime que, além de ser bárbaro contra uma pessoa, é um indicativo de passibilidade, um indicativo de que você pode simplesmente matar uma liderança quilombola, você pode invadir um terreiro quilombola, depedrar as imagens, destruir os assentamentos e nada ser feito contra você. A empresa não vai ser responsabilizada, você pode acabar ganhando um licenciamento para construir o que quiser construir, seja derrubar mata para construir, plantar celulose e favorecer sua empresa de papelão, ou construir um aterro em um lugar de preservação para facilitar o escoamento da sua empresa, né? Essas coisas não podem passar batidas, não podemos deixar isso passar batido. E algo tem que ser feito para interromper esse ciclo de violência, principalmente quando falamos de quilombolas indígenas. Crimes com requinte de crueldade, né? Inclusive, o filho da Mãe Bernadette, ele denunciou essas ameaças, né, em época, num evento, né, que ele estava participando da mesa dentro da UFBA. Então, tinha esse processo de ameaças já, e quando ele denunciou, 6 dias depois, acontece o assassinato dele, e 6 anos depois, agora da Mãe Bernadette. Então, são episódios muito tristes e que acabam sendo silenciados aí, tanto pela mídia burguesa quanto pelo Estado burguês, né, que se coloca como ineficiente nesse processo, que na verdade não é nem ineficiência, mas um projeto de apagamento dessas pessoas.
Eu acho que vale lembrar que Mãe Bernadette, a liderança religiosa, ela era portadora central da coesão política e social do Quilombo, né? Ela, mais que a liderança religiosa, ela tinha um papel militante fundamental para que essa área de 834 hectares que compreendia do território quilombola sobrevivesse aos processos de tensionamento, né? Durante todo esse período. Eu vou trazer algum outro exemplo com relação aqui ao território da Bahia. Acho que é importante entrar nessa seara novamente, né, de como um conjunto de expropriações eles acontecem dentro de algumas camadas, né? O Estado opera de forma concomitante com o capital e como ele opera no sentido de formar uma indústria de reserva que tem relação com algumas variações de garantia de monopólio no campo, né? Aqui, Sul da Bahia, por exemplo, quando o Estado promoveu a abertura da rodovia estadual BA-001, que hoje liga Ilhéus a Itacaré, uma das medidas de compensação foi a delimitação do que hoje se caracteriza enquanto Parque Estadual da Serra do Conduru. É uma área de conservação, uma unidade de conservação que abrange 9.275 hectares e resguarda uma das 3 maiores biodiversidades do planeta. Porém, algumas comunidades e moradores locais ainda alocados na área, que hoje é compreendido enquanto parque, configura até os dias de hoje um cenário de disputas e conflitos, já que no território que é tornado parque por decreto e não por um processo de participação popular e de discussão com as comunidades envolvidas, acabaram, de certo modo, por não indenizar as famílias no valor equivalente às terras que hoje, abre aspas, pertencem ao parque, né? Fechar aspas, porque pertence a quem, né? Num processo que se deu em cima de uma série de enganações e retirada de direitos, num processo que foi, de fato, de desapropriação, que se deu de forma unilateral pelas mãos do Estado, que articula os caminhos do capital no território sul-baiano. O que eu quero apresentar com isso, camaradas, é que na estratégia de expropriação das terras das famílias locais, forçando um processo de adaptação dessas famílias a uma vida em assentamento, porque o que foi discutido era que eles seriam retirados e seriam realocados para um assentamento, onde mudam-se os modos de viver, há uma reformulação da identidade do ser social, né? Impõe, né, uma nova construção de uma nova territorialidade, ou melhor, né, de se desterritorializar, colocando a forma de trabalho no campo em questão, já que no processo de adaptação dessa população oriunda do território do parque, implica em certo grau numa reserva que vai ao encontro da crise urbana de grandes e médias cidades no âmbito regional. Ou seja, se essa população ela não se adapta, ela não tem como voltar para suas terras de origem, né? E então ela vai em direção a uma outra crise hoje, que são as crises nas grandes cidades, né? Que é onde se forma essa indústria de reserva, que geralmente, quando esse processo de êxodo acontece, essas pessoas da classe trabalhadora, elas vão ocupar regiões periféricas, favelizadas e ambientes mais violentos, onde os direitos à moradia, à cidade e outras questões ficam à mercê dessa grande crise que o neoliberalismo vem impondo a gente. Capitalismo selvagem. Vocês falando aí, e também me lembrou, né, a região do Baixo Sul, do território, né, que é ali a região de Boipeba, a ilha que pertence ao arquipélago de Tinharé, município de Cairu, e que hoje enfrenta uma disputa muito grande em relação a uma grande rede de hotéis, né, de resorts de luxo, a Ponta dos Castelhanos, e aí definindo o território de Boipeba, que é uma APA e também um resquício que umbola, além de ser uma comunidade de pescadores. Então, basicamente, as pessoas sobrevivem a partir da pesca. Então, para que eles consigam fazer seu processo ali de microeconomia, necessitam de um ambiente minimamente balanceado. Então, a inserção de um resort dentro de uma APA ia desequilibrar toda a fauna e flora daquela região ali. Então, a gente está aqui citando alguns casos, né, recentes que estão acontecendo no estado da Bahia, fora os demais, os milhares de casos que existem nesse mesmo discurso do processo de território e também da questão da propriedade privada e do capital. Então, tudo sendo entregue a esses grandes empresários e grandes monopólios econômicos.
O processo de ativismo, militância e resistência em relação a isso, ele é muito violento, né? Tendo em vista aí, exemplo recente, né, que Gabi citou, que é a Mãe Bernadette. Quando a pessoa se insere nesse processo de confrontar o grande capital, é basicamente essa a resposta. É o silenciamento a partir da morte da pessoa, para que não cite mais essa situação. Então, quando a gente vai citar esse tema, debater, a gente entra num vespeiro. A gente vai lidar com grandes empresários e processos bem violentos. O caso que eu citei em relação a Boipeba, por exemplo, o INEMA, né, que seria, em tese, o órgão que faria essa fiscalização ambiental, simplesmente faz vistas grossas. Né? O INEMA é ligado ao Estado da Bahia, ao governo do Estado da Bahia, e que simplesmente deu aval para essa construção numa APA. Aí a gente vê a total processo, né, do governo do Estado da Bahia se vendendo, literalmente, a esse capital e não compreendendo, tampouco se solidarizando com esses processos ambientais e de território. O que eu acho interessante é que aí ela cita mais um caso de licenciamento errôneo concedido pelo Estado, né? O que me faz pensar qual critério o Estado dá para licenciar uma empresa a agir sobre determinado território. Tendo em vista que o território é de preservação ambiental e que já tem donos ali, né? Já tem pessoas vivendo naquele ambiente, usufruindo daquele ambiente. Então o Estado dá esse licenciamento sem levar em conta como a população que está ali vai ser afetada, como a fauna vai ser afetada, como a flora vai ser afetada. E em um momento em que estamos vivendo, não é nem mais o início, né? Já estamos dentro da crise climática, já estamos vivendo com aumento de temperatura, já estamos vivendo um período de avanço dos mares. Então, tipo assim, qual o comprometimento que as pessoas que compõem o Estado, partido, e se coloca à frente do Estado, que hoje tem um poder, qual o comprometimento real que essa estrutura tem em reverter a situação climática e qual o comprometimento que eles têm com as populações que ocupam territórios e territórios que são de preservação. Então fica aí o questionamento, né, de como que o Estado e principalmente o governo petista em prática lida com a situação. Exato. Simplesmente assim, são posições bastante reacionárias, né? A um partido se diz de esquerda. E quando a gente vai apurar o processo político brasileiro e falar dessa questão de terra, propriedade privada, etc., o único processo, assim, publicamente falado e publicizado de reforma agrária, que seria o nosso ponto-chave aí de confrontar esses processos que vivemos, foi lá em 63. A gente pode analisar historicamente, né, que foi suscitado por Jango, né, antes do golpe militar, e que inclusive foi um dos motivos para no ano seguinte ele ser derrubado e instaurado a ditadura de 64. Por isso que é uma temática tão inflamada e tão complicada da gente dialogar e falar abertamente, justamente por conta desses processos, né, que o grande capital nos impõe. Aí lembrando, né, da invasão e do apoio imperialista dentro da ditadura militar e também de outros e vários episódios dentro da política brasileira, que aí já é uma pauta para um episódio completo. E com isso a gente vai caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Marcela, você quer trazer mais algum comentário? Camaradas, a fala de vocês me lembrou um filme que eu assisti no final de semana, O Guerrilheiro e o Pastor, que é um filme sobre o processo da ditadura militar e de alguns militantes que foram deslocados para a guerrilha do Araguaia. E nesse processo, um dos militantes ele é preso. Quando ele está lá na prisão, ele começa a discutir com um pastor também, que está preso na mesma cela que ele. E aí eles começam a debater a questão da terra, né? Nessa conversa, nessa pequena conversa que aparece no filme, ele diz assim, a terra é nossa. E eu não estou nem falando de reforma agrária, eu estou falando de a terra do planeta, a terra de todo o planeta. Então, assim, só para fechar esse episódio, eu quero comentar que é papel, né, nosso papel e papel dos comunistas, a compreensão que o poder popular que a gente almeja só vai ser possível à medida que a gente tenha essa profunda compreensão do entendimento da cultura e origem daquilo que no Brasil se configura enquanto, abre aspas, povos da floresta, fecha aspas. E só uma camada dentro do processo de colonialismo violento que
a gente enfrenta em nosso território, né? E dizer também que a votação do marco temporal no Supremo não finda o processo violento de exploração econômica em terras indígenas e em todo o território, e muito menos ameaça aquilo que o professor Mauriase definiu enquanto um grau de internacionalização do capital no campo, né? Processo esse que vem ascendendo aí de forma exponencial no território como um todo e escancarado assim na nossa frente diante de uma democracia burguesa que muito fala, mas que a gente precisa mesmo é construir rumo ao poder popular. É isso, camaradas. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Muito bom estar aqui ao lado da camarada Ayala e do camarada Gabriel podendo discutir um pouco esse tema que é tão vasto que pode dar muito pano para manga e para a gente abrir outras discussões. Grande abraço. Gostei da dica cultural, vou assistir, camarada. Eu também trouxe uma dica cultural pra gente, né? Que é o documentário, não sei se vocês conhecem, que é de 2018, O Ex-Pajé, que fala basicamente desse processo, Marcela, da cultura, da religiosidade, desses povos originários, e que um documentário, basicamente, vai falar sobre um casal, né, aí, oriundo da pentecostal, processo religioso, e que eles não são brasileiros, inclusive, eles vão intitular aí como missão evangelizadora para evangelizar o povo Pata Suruí, né, que fica ali na região norte do Brasil e que até então preservava, inclusive, a sua língua própria, para além do português. Há suscetíveis cenas, né, de violência mesmo, entristece até a gente ver, assistir, porque mostra assim a humilhação que esses povos originários passam quando há um invasor, como a gente sabe ali em 1500, mas isso bem recentemente, século XXI, que é destruir toda a sua cultura, todo o seu modo de viver, né? Introduzir algo que violenta não só fisicamente, mas mentalmente e subjetivamente, apagando toda aquela cultura, né? E isso é colocado ali livremente e sem nenhuma proteção do Estado brasileiro no sentido de preservar aquela cultura. Então, se a gente pegar vários exemplos, assim, como você bem falou, dá muito pano para manga. São várias temáticas que a gente poderia falar, introduzindo nesse tema do marco temporal e questão de territórios, mas que a gente pode prolongar isso em um outro episódio. Não é não, Gabi? Então, vamos finalizando por aqui. Quer dar uma última consideração? Não, só saudar aqui aos povos originários, os povos quilombolas, apoio total à luta, à causa. Sem mais indicações, eu achei que a gente fez um debate muito bom aqui. Então é isso, nesse episódiozinho, para debater um pouco essa temática tão importante, tão densa. E você ainda para o seu trabalho, para sua faculdade, para sua escola, ouvindo um pouquinho das nossas vozes, um pouco adoentadas dessa gripe que tá pegando todo mundo. Mas é isso. Até a próxima!